Olá! E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como fazer o nosso aluno evoluir, pensando principalmente em combo de aulas que não tem erro. Antes de tudo, eu sou a professora Débora Menezes. Se você não me segue lá nas redes sociais, me siga, é sempre @prof. Débora Menezes, para ter acesso aos meus cursos, aos meus materiais e também para acompanhar o dia a dia. Lá eu falo muito sobre conteúdo de redação, tá? Dito isso, sem muitas delongas, vamos entender o porquê que eu construí essa aula e como que ela pode te ajudar. A ideia é mostrar nesse vídeo o como vocês podem conduzir o aluno de vocês para ter um resultado assim muito satisfatório, tá? Em que sentido? De o aluno conseguir evoluir rapidamente, muitas vezes, tá? Não estou dizendo que eu vou fazer um milagre, vou operar um milagre, mas estou dizendo que se você seguir essa sequência de aulas que eu vou compartilhar aqui e que é estrategicamente pensada para construir essa evolução, não tem erro, o seu aluno vai mostrar resultado e também vai perceber essa evolução dele, porque muitos professores me falam, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo com esse aluno, ou então ele só tem, sei lá, 2 meses de aula comigo, eu tenho pouco tempo para trabalhar com esse menino, como é que eu vou conseguir ajudar? Porque aí você vai ver a situação do texto, é preocupante, né? Então, eu selecionei, e isso eu já apliquei, gente, eu tenho 15 anos aí de profissão, eu já apliquei isso milhares de vezes, tá? É a minha sequência didática que super funciona. É claro que eu não coloquei todas as minhas aulas aqui, eu selecionei aquelas que fazem mais efeito rapidamente. São aquelas aulas que não podem faltar e que fazem qualquer aluno ter resultado. Tudo bem? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho dos materiais das minhas aulas, mas lembrando que no meu curso de formação para professores de redação, o CFC Red, nele sim, eu compartilho todas essas aulas separadamente, explico como aplicar, compartilho todos os materiais, o meu plano de aulas, então tem essas e muitas outras. Tá? Mas é claro que hoje aqui, já com direcionamento, vocês vão conseguir aplicar essas aulas com os alunos de vocês e já ver uma grande evolução. Então vamos lá. A sua primeira aula nunca pode ser sobre, por exemplo, argumentação. Essa, gente, tá lá pra frente, tá? A sua primeira aula tem que ser sempre aula de ajustes iniciais. Porque quando um aluno chega pra gente, normalmente ele não tá preparado para falar de argumentação, porque tem vários outros fatores que precisam ser ajustados antes da gente trabalhar com a profundidade do texto. Ou seja, a gente tem que falar sobre a superfície textual. O que é essa superfície textual? É o que eu chamo de aula 1, aula de ajustes, né? É trabalhar com aquilo que está atrapalhando, inclusive, a compreensão da profundidade do texto. Então, para eu conseguir entender o projeto de texto desse aluno, para eu conseguir entender qual é a linha de raciocínio, quais são os argumentos, se há desdobramentos, tudo isso, gente, eu só vou conseguir fazer e me concentrar nisso no texto se realmente eu limpar os ruídos que estão na superfície textual. E aí, para vocês entenderem o que é essa superfície textual, para eu listar também para vocês, né, o que tem que ter nessa primeira aula de ajustes, e que é crucial, tá? Sem ela, eu já tenho combinado com o meu aluno, eu não passo profundidade do texto. Então, quer falar de repertório? Não é agora. Eu não vou falar de repertório, eu não vou falar de tese, eu não vou falar de desdobramentos, enquanto você não melhorar a sua superfície textual. E aí eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês de uma redação que chegou para mim, para um aluno que eu tinha 1 mês, tá? Exatos 1 mês, ou seja, 4 aulas, que eu dou uma aula por semana, para trabalhar com ele. E, gente, olha isso aqui. Esse é um dos exemplos, tá? Mas esse aqui foi mais gritante. Vejam bem, vocês realmente acham que tem como você falar de argumentação com este texto aqui? Olha bem, o que chama a nossa atenção nessa superfície textual? Prestem atenção. Espaçamento excessivo de palavras, falta de alinhamento de margem. Eu vou mostrar esse texto corrigido já já para vocês, tá? Tamanho de letra. Porque se eu tenho o costume de escrever com todos esses espaçamentos excessivos que vocês estão vendo aqui entre as palavras, como que eu vou conseguir trazer profundidade? Como que eu vou conseguir trazer diversos argumentos que eu preciso ter? Não vou conseguir, né, gente? Não vou, vai ficar muito difícil. Então, eu preciso limpar, eu preciso ensinar o meu aluno de que ele tem que escrever com uma letra legível, vamos falar sobre isso também, né?
num tamanho adequado, com espaçamento entre as palavras adequado, tudo para eu ganhar espaço nas minhas 30 linhas, para eu poder escrever, né? Então, esse é o combinado. Então, eu faço várias observações em relação a isso ao longo do texto. Outra coisa da legibilidade da letra é porque eu mal consigo entender o que esse aluno escreveu. Uma palavra ou outra, sim, né? Tipo, a princípio, ali o começo do D1, até dá para entender, né? A princípio, deve-se ressaltar que a cultura representa como clareza o período de escravidão e sua herança histórica. Nesse contexto, o filme 12 anos de escravidão, acho que era mostra que aí já começa a dar umas travadas, que o racismo não começou, não sei, acho que é do nada essa expressão. E aí, enfim, fora que aqui tem muitos problemas de acentuação, enfim. Então, tudo isso é superfície textual, legibilidade, alinhamento, espaçamento, tamanho de letra, né? Muitas vezes, letras que estão sendo confundidas com outras letras. Esse aluno, ele, por exemplo, não pinga o I, não tem uma letra I pingada direito. Ah, tem umas aqui no final, perdidas, mas ele não diferencia algumas letras. Então, tudo isso a gente precisou trabalhar nessa aula 1 de ajustes. Então, eu faço uma lista de ajustes que esse aluno precisa arrumar, né, praticar, para que eu possa começar a falar de outras coisas no texto. Vou mostrar agora esse texto corrigido, peraí. Ó, gente, esse aqui é o texto corrigido, pra vocês terem noção, né? Então, olha, todos os quadradinhos pretos são erros gramaticais. Então, veja, eu já fui selecionando para ele o que ele tem que estudar a partir de gramática a partir de agora. Não falo nada de argumentação, tá? Uma coisinha ou outra, talvez, de projeto, por exemplo, se não tem tese, mas eu só cito, eu falo, ó, traz dois problemas, né? Se for Enem, no caso aqui não era. Traz um problema, traz um assunto que você vai discutir aqui na sua tese, coisa bem básica, eu não me aprofundo, não explico um monte de coisa para ele, tá? Porque o objetivo é mostrar, falar sobre a superfície textual, fazer os ajustes iniciais. E com essa aula você vai ver como o seu aluno já vai melhorar, né? Então eu vou arrumando várias questões, ó, não se vê o acento circunflexo, ó, vírgula, enfim. Faço alguns pequenos questionamentos, mas não me aprofundo muito, tudo bem? Também mostro presença de conectivos com os quadradinhos amarelos, que o aluno precisa melhorar a presença de conectivos. Mostro também a questão das repetições de palavras, que é um problema desse aluno com os quadradinhos vermelhos, as repetições próximas ali, né, uma da outra. Falo sobre também tamanho de parágrafo, isso também envolve superfície textual, então o ideal é que o desenvolvimento seja maior do que a introdução, então é nisso também que eu foco. Eu mexo em toda essa parte da superfície, acho que deu para entender bem o que é, né? E qual que é o resultado disso? Olhem bem para esse primeiro texto que esse aluno entregou. Eu só tive 4 aulas com ele. E aí agora eu vou mostrar o texto que ele entregou antes da última aula, porque na última aula eu corrigi o texto, então foi antes da última aula, foi depois de 3 aulas. Olha isso, vocês conseguem acreditar nisso aqui? Esse era o primeiro texto. Olha a letra. Melhorou 100%? Não, mas melhorou, gente. Não é possível que vocês não vejam diferença nisso aqui. O espaçamento está 100%? Não. O tamanho da letra está 100%? Não. Olha o tamanho desse salienta-se aqui, né? Mas é fato que esse texto está muito mais apresentável do que o anterior, do que o primeiro, né? Porque ele mexeu bastante na superfície textual. O texto está um pouco mais alinhado, é claro que ainda não está 100%. Deixa eu ver. Não está 100%, ó, ali tem respostas. Mas, no geral, ele melhorou. Eu consigo entender. Não tem nenhuma palavra que eu não entendi aqui. Os pingos nos is estão colocados. Tem muito mais palavras acentuadas. Enfim, o parágrafo de introdução está num tamanho ok em comparação aos desenvolvimentos. Mas tem mais conectivos, tem menos erros de gramática, tem menos repetições de palavras. Enfim, legibilidade da letra é outra, só com 3 aulas. Claro que não foi só a questão da superfície textual, né? Mas visualmente vocês já percebem que melhorou a superfície, além de outras questões também, porque vou te passar agora quais foram as outras aulas que eu apliquei para que esse aluno chegasse nessa melhoria aqui em pouco tempo, né? Então, depois da aula de superfície textual, a nossa aula 2 vai ser sobre processo de pré-escrita. Então, sim, gente, eu já vou começar a trabalhar com esse aluno construção de projeto. Só que não é falando de profundidade argumentativa ainda, tá? Mas é uma aula crucial para o seu aluno fazer alguns combinados com você. Então, o que é essa aula de processo de pré-escrita? Vou compartilhar aqui a minha apresentação. É uma aula em que eu passo um passo a passo
para o meu aluno. Então eu falo, olha, eu sempre pergunto para ele, né, qual é o processo, ou se você segue um processo, né, se você seguir um processo, qual é esse processo do momento em que você pega a proposta até você entregar a versão final do seu texto. O que que você faz? Você tem um passo a passo? Normalmente, gente, aí eu vou compartilhar o que eu mostro aqui para os alunos, eles seguem essa lógica aqui. Eles respondem isso aqui. Quando tem pesquisa, porque normalmente não tem pesquisa, né? Mas eles leem a coletânea, eles fazem uma breve pesquisa de repertórios, depois eles fazem anotações. Quando faz pesquisa de repertório, né? Anotações gerais das ideias, eles vão para o rascunho, começam a escrever o texto intuitivamente e depois passam o texto a limpo. Ótimo. O quanto isso aqui vai realmente ajudar o meu aluno. Porque essa sequência, ela não está 100% errada, mas ela tem muitas falhas. É um processo que eu até coloco aqui para eles, né? Isso aqui é o que eu passo para eles na aula, isso aqui é a apresentação, tá? Não há uma clareza sobre como realizar cada etapa. Não há tempo suficiente dedicado ao ponto que apresenta dificuldade, que o aluno tem mais dificuldade, e o processo é feito de forma linear. O grande erro dos nossos alunos está no fato do processo ser feito de forma linear, ou seja, eles acham que a escrita é um processo linear em que ele começa aqui e só vai, e termina ali. Quer dizer, ele não volta, sendo que a gente sabe que o processo de criação, ele é lento, ele é trabalhoso e ele é um vai e volta o tempo todo. Porque é um processo de reflexão também, né? Então, o que eu ensino para ele é um processo de pré-escrita. Eu falo, bom, até o momento você fazia desse jeito. A partir de agora, você vai seguir o meu passo a passo. Vou sugerir para que você teste isso por pelo menos um mês, para que você entenda que escrever redação exige, assim como você vai fazer uma conta, exige um cálculo, digamos assim. Exige uma estratégia. Tudo tem que ser pensado, calculado, é nesse sentido o cálculo. Tem que ser calculado antes de colocar no texto. Eu não escrevo para vestibular de forma intuitiva. Eu quero escrever no meu diário, eu quero fazer os meus registros de viagem. Isso aí você escreve de forma intuitiva. Redação de vestibular, não. Então, esse é um combinado e por isso essa aula de processo de pré-escrita. Então, eu passo para os meus alunos um passo a passo do processo de pré-escrita. O que ele tem que fazer assim que ele pegar a proposta? Depois de ele pegar a proposta, eu vou te passar só as 2 primeiras etapas do processo, o resto tá no meu curso, mas aí também você pode montar, se você quiser, as etapas de acordo com o que você acha, né? Como que funciona esse processo de pré-escrita, tudo bem? Então, olha lá, eu gosto de sugerir para eles 7 folhas em branco, mas eles podem fazer também numa folha só se eles quiserem. Os meus alunos nunca fazem folhas muitas separadas, acho que no máximo 2 ou 3. Eu sou muito visual, então se o seu aluno tiver dificuldade também de organização, principalmente se ele tiver TDAH, é muito importante ele fazer em folhas separadas para que ele tenha tudo organizadamente como se fossem caixinhas na frente dele. E pode ser virtual ou à mão, né? Folhas à mão, tanto faz. E ele precisa buscar, nas etapas do processo de pré-escrita dele, opinião, exemplos da realidade, explicações que justifiquem uma opinião, causas e consequências do problema, né? Então, por que eu tô fazendo essas etapas? Para preencher tabela? Porque eu tô seguindo uma tabela que a professora mandou? Não. Ele precisa ver sentido em cada uma dessas etapas, pensando que elas não estão lá para atrapalhar, para tomar tempo, para deixar mais trabalhoso o processo de criação, mas sim para ele conseguir organizar melhor o texto dele. Na verdade, quando ele começar a aplicar bastante esse processo, isso virar um comum, né, rotineiro, ele vai fazer de uma forma tão rápida, tão intuitiva, que isso vai acabar fazendo ele ganhar tempo na escrita, tá? Mas é muito importante, pensando no tema do nosso encontro aqui hoje, é dele entender que isso daqui vai ajudar a chegar num resultado melhor mais rápido. Tá? Então ele precisa ter uma sequência que ele segue quando ele vai escrever redação para ele não se perder, para ele não ficar travado. E essa sequência ajuda muito, tá? Então a primeira etapa do meu processo de pré-escrita é o registro das minhas ideias. Primeira coisa que o meu aluno faz é aprender a fragmentar a frase temática. Então separar a frase temática em partes, quantas partes tem, quantos assuntos são. Depois eu entendo cada uma dessas palavras da frase temática. Depois tenho alguma dúvida sobre uma delas? Então eu vou para a coletânea para descobrir se eu tenho alguma dúvida. Se eu não tenho dúvida nenhuma, se eu entendi todas as palavras da frase temática, a relação entre elas e tudo mais, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou analisar. Deixa eu passar para cá, aqui. Achei que eu tinha deixado mais uma etapa, mas não. Eu vou colocar todas as ideias que vierem à minha cabeça sobre esse assunto, sozinho.
Tudo bem? Eu vou ler a frase temática e vou anotar tudo que vem à minha cabeça sobre a frase temática, para eu saber o quanto eu, sozinha, sem interferência de nada, nem ninguém, nem coletânea, nem nada, eu sei sobre isso. É claro que isso funciona num Enem. Se for numa FUVEST ou em qualquer outro vestibular, o aluno precisa ler a coletânea antes, tá? Então isso aqui é um processo que dá para adaptar, porque precisa da coletânea para entender o recorte argumentativo, porque principalmente em temas mais subjetivos, a gente precisa entender o que o vestibular quer, qual é o recorte que eu tenho que fazer, porque é muito amplo. Né? Mas se não for, se for num Enem, por exemplo, ainda é possível não ler a coletânea neste momento e simplesmente anotar as ideias que vêm à sua cabeça. Depois que eu fiz isso, eu vou viver minha vida. Eu falo para eles, vai ver o tema como ele acontece no seu dia a dia. Deixa o tema descansar um pouco na sua mente. Não passa para a etapa 2 agora, percebem? E aí depois eu vou para a etapa 2. A ideia é que ele só passe para a próxima etapa depois que ele fizer todas, ou tiver pelo menos umas 3, 4 anotações da primeira ideia, da primeira etapa, tá? Na etapa 2, aí sim ele vai para a coletânea e lá ele vai anotar, mas ele não vai ler os textos da coletânea aleatoriamente, porque eu tenho que ler. Eu vou ler pensando em relacionar, procurar por sentido com o que eu acabei de anotar das ideias da minha cabeça. Então, poxa, aqui tem um dado que pode super dialogar com aquela ideia que eu pensei num primeiro momento. Né? E ali que ele vai começando a entender o quanto ele consegue tatear o tema, o quanto ele consegue entender daquele tema dentro do seu conhecimento de mundo, né? E aí ele vai anotando da coletânea as ideias que ele achar interessante e que dialoguem, né? As ideias que dialoguem com as ideias que ele anotou na primeira etapa. Cada etapa do processo tem que complementar a anterior, não são isoladas 100%. Né? E claro, buscando também isso aqui que a gente tinha falado, opinião, exemplos da realidade, explicações que justifiquem uma opinião, causas e consequências do problema do tema. Então, todas as etapas têm que ser para ele buscar isso daqui. Então, ele vai, ao mesmo tempo que ele encontra em algumas etapas alguns desses pontos, em outras etapas pode ser que ele não encontre. Mas se ele não encontrou isso, ele ainda pode pensar em argumentos que dialoguem com o que ele já encontrou. Então, ele vai buscando duas coisas. Aquilo que ele ainda não teve na etapa anterior, vamos supor que eu ainda não tive exemplos da realidade na etapa anterior, né? E aquilo que ele precisa para complementar a etapa anterior e ideias novas que ele ainda não tem. Então, são essas duas coisas, relação com a etapa anterior e ideias novas, tá? Então, é assim que ele tem que sempre cumprir cada etapa do processo de pré-escrita. Então, etapa 1 e etapa 2 é essa. A etapa 3, falei que eu ia passar só as duas primeiras etapas, vou passar só mais uma, tá? Rapidinho. A etapa 3 é a de pesquisa, então ali ele vai pesquisar para fora da coletânea. Aluno que não pesquisa vai se dar mal. Por quê? Porque a pesquisa, gente, ela é para enriquecer o conhecimento de mundo desse aluno. Se ele lá no começo do ano não pesquisa para fazer redação, chega no final do ano, quanto de conhecimento que ele adquiriu sobre os 40 temas que ele escreveu ao longo do ano? Nada. Ele ficou sempre com o mesmo conhecimento que ele tinha no começo do ano. Nada. Então, redação tem que ser motivo, tem que ser quase um pretexto para estudar, para saber sobre diferentes assuntos. Os meus alunos não fazem redação sem pesquisar. Tá? Porque se eles não pesquisam, o que eles levam para a prova? Nada. Né? Aquele mesmo olhar limitado. Ele deixa de ter contato com textos, de adquirir conhecimento. Então, não é para deixar de pesquisar. Tá? Bom, e aí depois vem as outras etapas, e aí tem essa aula completa e detalhadíssima com todos esses materiais lá no meu curso de formação de professores de redação. Bom, então a gente já passou pela aula 1 e a aula 2, né? A próxima aula que vai ajudar o seu aluno a deslanchar na escrita é essa daqui, a aula de atravessamentos, que vai compor a etapa 1 do processo de pré-escrita. É como se fosse um refinamento, né? O como aplicar a etapa 1. Então, eu ensino com essa aula o meu aluno a pensar o tema a partir da sua perspectiva de mundo. Aluno que tenta escrever redação se baseando no que ele acha que tem que ter, porque o avaliador quer ver, porque pode ser interessante para o tema, porque ele só conseguiu pensar nisso de uma forma muito rápida, ou porque ele conversou com um amigo e só encontrou isso. Ele está indo por um caminho muito limitado. Tá? O aluno ele tem que buscar os assuntos que vão compor o texto dele, os argumentos, no seu conhecimento de mundo, no conhecimento de mundo dele, né? Então ele tem que pensar assim, poxa, dentro dos meus atravessamentos, dentro do que me atravessa, o que eu sei sobre esse tema? E aí o que eu faço? Nessa aula de atravessamentos, eu passo 9 contextos sociais diferentes para o meu aluno e ele vai tentando achar uma situação vivida por ele
e que se encaixe dentro de cada um desses 9 contextos sociais. Vou compartilhar, não a aula inteira, mas quais são os 9 contextos sociais, e são esses daqui, tá? Eu aprendi muito nessa aula, né, quando eu fiz um curso com uma professora de redação, e aí nesse curso eu vi a referência dessa aula, né, desses atravessamentos, eu achei muito interessante, eu dei uma adaptada e trouxe para os meus alunos, e essa aula de atravessamentos é muito rica, porque o aluno começa a entender que, poxa vida, se eu não direciono o meu cérebro para entender como esse tema acontece em diferentes contextos, eu fico meio que como uma barata tonta. Sabe o meme do John Travolta? Não sei se vocês sabem, que ele fica, tipo, perdidaço, assim. Eu sou tipo o John Travolta na redação. Se eu não direciono o meu cérebro, olha, vamos enxergar como esse tema acontece por meio de uma ideologia. Como esse tema acontece quando a gente fala de classe social. Como esse tema acontece, cite uma situação que envolva padrões. Meu microfone tinha dado uma travadinha, mas já voltou. Cite uma situação que envolva padrões culturais relacionados a esse assunto, né? Linguagem, como que a linguagem se comporta dentro desse tema? No seu dia a dia, cite uma situação em que podemos ver a linguagem sendo trabalhada nesse tema. Linguagem corporal, linguagem falada, enfim. Cite uma situação que envolva o corpo relacionado a esse assunto. E aí eu vou passando essa aula de atravessamentos, né? Porque a ideia é que ele busque em 9 situações que o atravessam, que o atravessaram durante a vida e que dialogam com esse tema, né? Então, isso se encaixa em qualquer tema, esses atravessamentos, né? Mas é muito importante que ele parta, por exemplo, do atravessamento 1, que é a sua história de vida. Então, cite uma situação em que você tenha vivido esse assunto. E eles falam que não, principalmente tema de povos tradicionais, né, os indígenas e tudo mais. Eles não conseguem achar, mas nunca vi, não sei o que. Cara, a gente vai vasculhando, a gente vai conversando, e a gente descobre que sim, ele já teve contato com esse tema de alguma forma na vida dele, mesmo que seja na escola, né? Mas ele teve, quando ele viu uma imagem na televisão, no livro de história, enfim. E aí a gente vai trabalhando o que compõe aquela situação. Então, o que compôs, né, perdão, aquela situação. E aí a gente vai descrevendo, eu me senti assim, eu vi isso, eu vi aquilo, como que os indígenas são retratados na história. Blá, blá. A gente vai buscando, tá? Resumidamente, a aula de atravessamentos é para ele listar 9 situações dentro da sociedade em que ele enxerga esse tema acontecendo, né? E situações diferentes. Por exemplo, quando fala informações, mídia ou educação, como esse tema, cite uma situação em que podemos ver esse tema na educação. Ou seja, é trabalhado na escola? Não é trabalhado na escola? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de educação escolar, mas também da educação familiar, né? Então, dentro de casa, esse tema é discutido, não é discutido? Se é discutido, de que forma? Se não é discutido, por que não é? Tanto na escola quanto em casa. Mas não deveria ser? Então, o que isso mostra sobre a nossa sociedade? E a gente começa a trazer vários questionamentos a partir de cada caixinha que a gente abre, cada atravessamento que a gente abre. E aí, os atravessamentos nunca são iguais. O legal é o professor fazer o dele e o do aluno, né? Então, tipo assim, eu falo o meu e você fala o seu. Então, agora eu vou falar uma ideologia que eu enxergo em relação a esse assunto e você procura uma ideologia. Às vezes a gente acha só uma, mas tudo bem. E assim a gente vai conversando sobre essas camadas da sociedade e vai gerando um texto muito mais interessante, porque vai partir sempre do conhecimento do aluno, ou seja, ele vai ter muito mais propriedade para falar sobre aquele assunto, porque ele partiu dos atravessamentos dele e não de uma leitura aleatória, só de um site que ele leu na internet, entendeu? Então, isso aqui é muito rico. Aula de atravessamentos salva vidas. Se tiver algum aluno meu vendo esta aula, comente aqui e comprovem o que eu estou falando. Mas depois dessa aula, seu aluno nunca mais vai trazer aqueles argumentos clichêsões, ou então não vai deixar de trazer concretude para dentro do texto dele. Vamos para a próxima? Na próxima aula, desse combo de aulas que salvam qualquer aluno, a gente vai falar sobre desenvolvimento de parágrafos. Então, eu sempre reservo uma aula para a gente analisar parágrafos de desenvolvimento modelo. Quando eu falo modelo, eu não estou falando de fórmula pronta, porque eu sou totalmente contra isso, tá? Eu estou falando de parágrafos bem desenvolvidos. O que é um parágrafo bem desenvolvido? Porque não adianta nada a gente falar para o nosso aluno, fulano, você precisa trazer mais ideias, precisa desdobrar mais as informações. Seu parágrafo está expositivo. O que isso significa para o aluno? Ele precisa entender, tá, então o que é para eu fazer? Porque eu não sei o que é um parágrafo bem desenvolvido. Eu não sei o que é um desdobramento. Como que eu faço o desdobramento?
né? Até que ponto que eu vou no meu parágrafo para ter um bom parágrafo desenvolvido, sem lacunas, sem deslizes, né? Então, eu dou essa aula de desenvolvimento dos parágrafos. Então, selecione todas essas aulas estão no meu curso de formação para professores de redação, tá? Com os materiais, com tudo certinho. Selecione parágrafos modelo, parágrafos que você acha que realmente, assim, estão muito bons, tá? E aí, cuidado, professores do Enem, né, que ensinam o Enem, cuidado com redações nota máxima do Enem, das cartilhas que são divulgadas. Por quê? O Enem está mudando e aqueles parágrafos de desenvolvimento que eram extremamente pontuais, né, que tinham um pontinho ou outro ali só de análise, já não são mais suficientes desde o Enem 2025. Então, cuidado, porque eles podem podem ser exemplo para uma clareza, talvez, para um direcionamento argumentativo, né? Mas para mostrar que um parágrafo tem começo, meio e fim, mas eles não são suficientes para provar, para explicar o que são desdobramentos e o que é um parágrafo bem explicativo, por exemplo, porque muitos deles nem têm explicação direito, tá? Então fiquem de olho nisso, procurem por parágrafos de desenvolvimento bem elaborados, bem trabalhados, tá? Em que a gente veja o exercício dos desdobramentos. Vou mostrar só o comecinho aqui da aula de desenvolvimento dos parágrafos, mas precisa ter essa aula, tá, gente? Enquanto vocês não provarem, mostrarem para os alunos exemplos de bons desdobramentos, eles não vão entender o que eles têm que fazer, tá? E aí aqui, o comecinho que eu passo para eles, né, não existe dissertação sem argumentação. Nosso texto é composto por estrutura macro e estrutura micro. Então eu começo do básico mesmo, para ele entender o que é a estrutura macro, que é o projeto de texto do primeiro ao último parágrafo, e o que é a estrutura micro. E aí a gente está falando que existe a avaliação não só, né, do conjunto textual, da dimensão global do texto, que é a estrutura macro, mas também existe a avaliação da estrutura micro. O que tem nessa avaliação da estrutura micro, né? Que é o que a gente vai ver a parte mais profunda do texto, né? Que são a gente enxergar os parágrafos como parágrafos com unidades de sentido isoladas. Ou seja, eu tenho um microtexto dentro de cada parágrafo e ele precisa seguir uma sequência lógica, uma organização. Ele precisa ter uma profundidade. E aí a gente vai começar a falar sobre os desdobramentos, que são explicações, exemplificações, concretude. É você prever o que o seu leitor quer ver no próximo período. Como? O que determina o que o meu leitor quer ver no próximo período, anota essa dica, é o que eu acabei de dizer. O aluno não tem essa lógica. Ele pensa nas ideias do parágrafo fragmentadas, tá? De forma fragmentada. Eu quero colocar essa ideia, eu quero colocar essa ideia e eu quero colocar essa ideia. Por quê? Ele nem para pensar no porquê, né? Mas deveria. E aí, quando a gente vê, a gente está fazendo um parágrafo muito mais para cumprir tabela do que, de fato, para gerar uma reflexão crítica, que leve, né, a um desdobramento de informações interessantes. Eles nem pensam em desdobramentos, né? Então, essa aula de desenvolvimento dos parágrafos é para vocês mostrarem para eles o que é o desdobrar. Então, a partir da ideia anterior, eu coloco a próxima. O que a anterior está pedindo? Ela está pedindo uma explicação, então o que tem que vir em seguida? Um conectivo explicativo, seguido de uma explicação que esclareça a dúvida que a ideia anterior gerou. E assim você vai mostrando parágrafos que apresentem esses desdobramentos. E assim, a partir dessa aula de desenvolvimento dos parágrafos, o seu aluno vai começar a entender o que é explicar, o que é desdobrar, o que é ter um texto argumentativo. Então, essa aula de desenvolvimento dos parágrafos é crucial, mas vocês vejam que ela não apareceu no começo. Eu primeiro passei pela superfície, eu passei pelo processo de pré-escrita, eu passei pelos atravessamentos para ensinar o aluno a buscar no seu conhecimento de mundo as informações, para só depois eu vir para a profundidade textual com a aula de desenvolvimento dos parágrafos. E tem pelo menos mais uma para preencher esse combo de aulas milagrosas, que são as aulas de análise de projeto de texto. Então, vejam, a gente ensinou o nosso aluno a criar um processo de pré-escrita, a melhorar esse processo com os atravessamentos, a tentar organizar o projeto de texto dele, a mexer nos desenvolvimentos dos parágrafos, mas o como ele está fazendo isso? Porque ele vai até tentar fazer o que você está falando, né? São muitas informações, muita teoria, mas o como será que ele está fazendo isso? Eu preciso acompanhar. E é por isso que eu tenho muitas aulas de análise de projeto, né? Então, em vez do aluno me entregar a redação,
escrita, ele me entrega o processo de pré-escrita dele, com todas as etapas. Etapa 1, etapa 2, no meu processo são 6 etapas. Então, etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com todas as informações, sempre em tópicos, bonitinhas, porque eu preciso entender como é esse processo. Então, eu vou mostrar para vocês agora exemplos de processos de pré-escrita que os meus alunos me entregaram. Então, o que que ele faz? Ele me entrega, antes da aula, o processo de pré-escrita que ele criou. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse aluno tinha que escrever sobre caminhos para a concretização do princípio da autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. Ele me entregou a redação? Não. Por quê? Eu preciso que ele me entregue antes da aula o processo para eu entender como que está sendo a criação do texto dele. Então, eu preciso ver se ele está seguindo tudo bonitinho, né? Ali, ó, registro das ideias. Agora vocês vão acabar até vendo as etapas do processo mesmo, né? Etapa 1, registro das minhas ideias. Etapa 2, coletânea. Etapa 3, pesquisa. Etapa 4, seleção. E etapa 5, organização, né? Esse aluno fez, mas olha só, não tá bom. Por que que não tá bom? E aí a gente vai discutir em aula o que tá faltando. Só de eu bater o olho, eu já sei que tem pouca informação. Como assim? Cadê os atravessamentos? Ele nem fez os atravessamentos. Atravessamentos entra na etapa 1, né? Ideias da minha cabeça. E aqui, ó, mal tem, não tem atravessamento nenhum e mal tem ideias anotadas da cabeça dele. Tem muito pouco, tá? Na coletânea, ele anotou pouca coisa. Pesquisa, menos ainda. Essa é a etapa que é para ter mais informação. Ele quase não colocou. Etapa de seleção, quer dizer, olha como que tá a seleção desse aluno. Muito frágil. E eles têm preguiça de fazer. Por isso que não adianta você passar a aula e achar que ele vai seguir. Ele vai fazer cagado. E aí cabe a você arrumar. Então você vai falar assim, você vai me entregar as etapas do processo, porque na cabeça dele ele vai ter feito tudo bonitinho, organizado. Nossa, pra ele isso aqui tá um máximo. Às vezes ele, sozinho, se não fosse pra me entregar, ele faria até menos, né? Então ele acha que isso aqui que ele entregou tá um arraso, mas não tá. Porque eu sei que com essa quantidade aqui de informações prévias, ele não vai entregar um texto. É por isso que o texto dele tem lacuna. Quando você olha para o projeto de texto que o aluno fez, quando você pede para ele mostrar para você o processo de pré-escrita, você descobre o porquê que o texto está tão fraco, por que o texto não tem um monte de coisa que precisava ter, porque ele não pensa sobre essas coisas. Pode reparar, você acha que essa quantidade de informações vai gerar um texto bem desdobrado, bem argumentado, de 30 linhas? Não vai, gente. E o processo precisa ser composto por todas as partes do texto. Absolutamente todas as partes do texto. Então, tudo que for ter no seu texto precisa estar no seu processo de pré-escrita. Depois, quando você chegar na etapa 6, que é a etapa de rascunho, o seu texto tem que estar pronto. Porque aí no texto, no rascunho, você vai só ligar tudo isso. Na etapa 5, que é a etapa de organização, ele até coloca um tópico ou outro, tá vendo? Mas não tá organizado, isso aqui não tá hierarquizado. Cadê? Qual vai ser realmente a primeira ideia? Qual vai ser a segunda? Qual vai ser a terceira? Qual é a relação da segunda com a terceira? É um desdobramento? Como que tá esse... Por que você colocou essa ideia depois dessa? Que tipo de desdobramento é esse? E assim, conforme a gente vai vendo o processo, a gente vai discutindo o tema, e também falando sobre os problemas de projeto de texto. Vocês podem ter certeza que essas aulas de discussão de tema e projeto junto são as aulas que os alunos mais aprendem a como pensar a escrita da redação. Porque quando você vai questionando, você vai analisando, você vai falando, tá, e cadê isso, cadê aquilo, por que você colocou essa ideia? Tá, mas você já pensou que essa ideia não desdobra essa, isso aqui que você colocou em seguida disso aqui? A gente vai conversando com ele e ele vai começando a entender, então é por essa linha de raciocínio que eu tenho que seguir. Percebem? Agora eu vou mostrar um outro projeto de um outro aluno que está melhor do que esse daqui. Olhem só como esse daqui, ele está muito mais detalhado. Vejam. Ó, as adversidades do sistema de adoção no país. Obstáculos enfrentados pelo sistema de adoção no país. Então, ele tenta trabalhar a palavra adversidades com obstáculos, né, para ter um sinônimo ali, que também é bem interessante com a interpretação da frase temática, buscar palavras diferentes para não ficar repetindo no texto. Na etapa 1, ele faz os atravessamentos. Olha que bonitinho. Quando ele segue o processo que eu ensino certinho, ele tem muito mais informações, né? Aqui não tem a folha da etapa 5, ele colocou, depois ele mandou para mim por outro veículo, porque não cabia aqui na plataforma. Então ele enviou só até a etapa 4, mas mesmo assim já dá para vocês terem uma noção. Olha, ele faz os 9 atravessamentos, bonitinho, com as experiências que ele teve na vida em relação a esse assunto. Ele vai para a etapa 2 e aí ele anota as ideias da coletânea. Ele vai para a etapa 3 e ele vai fazer a parte de pesquisa, que ainda tá pouca, teve problemas nesse projeto. Tava pouca, sim, a parte de pesquisa, mas mesmo assim tá muito melhor do que o anterior.
Na etapa 4, então ele define a tese na etapa 4, define o argumento do desenvolvimento 1, o argumento do desenvolvimento 2, por ser uma redação modelo Enem, tem que ter um assunto separado aqui para cada desenvolvimento, né? E ele vai fazendo isso. Tá bom ainda? Não tá 100%. Mas é que também na etapa 5 é que ele vai hierarquizar e mostrar tudo certinho, né? O que vai ficar embaixo de quê. Mas já dá para vocês terem uma noção de como, a partir dessa entrega, eu consigo ver como está o empenho do meu aluno no processo de criação da redação e onde que estão as lacunas, o que ele está deixando de fazer, por que ele não está procurando isso nessa etapa, sendo que é essa etapa que vai evitar tal problema lá no final, né, na versão final do texto. Então, essas aulas de análise de projeto, em vez do aluno entregar o texto fixo, ele entregar o projeto do texto, o texto fixo, o texto final, é que vão dar um norte para o nosso aluno melhorar a escrita. E aí a gente vai intervir muito mais no texto dele. E você pode ter certeza que com esse combo de aulas não tem como o seu aluno não melhorar. Você cercou ele de todos os lados, tá? Eu tô com a minha colinha aqui, ó. A gente passou pela aula de ajustes para limpar o texto e tudo mais. A aula de processo de pré-escrita, e não menospreze a aula de ajustes, ela é muito importante. E sem ela, o aluno nunca vai conseguir desdobrar as informações, porque ele não tem espaço no texto com aquelas letras gigantes que eles escrevem, tá? E pode fazer letras de formiga, porque no vestibular o avaliador tem lupa, tá? Então tem o zoom, ele pode fazer uma letra bem pequenininha no processo, tá? No projeto. A gente tem aula de ajustes, depois a gente passa pela aula de processo de pré-escrita, a gente passa pela aula de atravessamentos, a gente passa pela aula de desenvolvimento dos parágrafos e a gente passa pela aula, e aí são várias aulas essa, né, de correção de projetos. Você pode fazer sempre com o seu aluno, né? Semanalmente ele tem que escrever. Numa semana ele pode escrever o texto pronto, numa outra semana ele pode escrever o projeto, e aí você vai auxiliando o seu aluno. Você pode aplicar isso numa aula particular, mas também consegue aplicar isso daqui trabalhando em escola, né, com sala de aula. Você não vai conseguir discutir todos os atravessamentos com cada aluno, mas eles podem ir fazendo, você pode ir passando nas mesas, verificando como é que é, dando sugestões, enfim. E também o projeto de texto, eles podem entregar mesmo. O projeto, você dá uma olhada ali e faz algumas observações e devolve para eles, enfim. Dá para adaptar, tá? Claro que num trabalho individual é muito melhor a gente conseguir fazer isso daqui, que é o meu caso, que eu sou professora particular hoje em dia. Mas já trabalhei em sala de aula e sei que isso aqui dá para aplicar, porque eu aplicava em sala de aula, eu comecei em sala de aula, tá? E dessa forma, gente, vocês vão ter um combo de aulas fantástico. Claro que tem outras aulas para apoiar, mas só essas aulas aqui, só com essas, é impossível o seu aluno não melhorar, tá? Espero poder ter ajudado vocês. De novo, gente, não se esqueçam, me sigam nas redes sociais para acompanharem o meu trabalho, tá? A gente se vê no próximo vídeo, até lá!